são as crianças. Se eu tivesse que voltar a trabalhar, eu não ia trabalhar muito com os adultos e até mesmo com as moças. Eu iria trabalhar com as criancinhas que eu vejo correndo atrás das mães em toda parte desse país. Eu adoro a criança, viu? Porque a criança tem a condição de ser inocente. Depois de um certo tempo, a gente, por mais que não queira, já fica um pouquinho danado. A minha netinha, que é uma admirável, né? Ela, por exemplo, estamos aqui no conjunto. Depois ela vira assim: mãe, deixa eu falar. E a mãe continua falando. A gaúcha fala bastante. Aí ela diz: mãe, deixa eu falar. E ela quer entrar no meio da conversa dos grandes, né? E às vezes, quando ela está isoladinha comigo, ela diz: hoje vai chover, pai. Vou, porque tem nuvens negras no céu. Coisas lindas, né? E outras coisas mais que ela fala que eu não sabia que crianças estão tão ladino como estão, né? E é geral, não é? A criança, tanto da favela quanto dos bairros carentes, ela está hoje num nível muito melhor do que no meu tempo. Eu, no meu tempo, lá em São Luís do Paraitinga, enquanto minha mãe fazia costuras e coisa para vender na lojinha do meu pai, eu, pequeno, até 6 anos, eu ia jogar a bolinha nos buraquinhos em forma de L que a gente tinha no chão da rua, né? Então, não dá para comparar a mocidade, a criança do passado com a de hoje. Hoje tem a televisão. Outra coisa, fica o dia inteiro na televisão fazendo joguinhos, né? E precisa de certo cuidado, porque não é bom ficar tanto tempo no computador, desculpe, falei televisão. E além disso, tem que diversificar um pouco as atividades. Mas Pessoal, curtiram um pouquinho aí as palavras do mestre, né? O mestre professor Aziz Nassib Abissabir, que nos deixou em 2012, né? Mas o seu legado de ensinamento, de simplicidade, né? Pela fala dele que vocês curtiram aí, fica para a eternidade, né? De alguém que estudou o nosso assunto da semana. O que nós vamos falar? Nós vamos falar de geomorfologia, né? Ela é um setor da ciência geográfica física que analisa a formação do relevo, né? Boa parte daquilo que nós já vimos sobre relevo tem a ver com essa aula, né? Só que nós vamos encaixar a geomorfologia mundial e a geomorfologia do Brasil, certo? Tá. Em quais pontos? Essa formação se dá através de 2 processos. Um processo endógeno e um processo exógeno, né? O endógeno, um processo interno, né? Combina com o quê? Combina com tectonismo, combina com vulcanismo e combina com abalos sísmicos, né? Então, isso, né, por exemplo, essa erupção vulcânica do Anak Krakatoa é um processo interno, né, que impressionou o mundo nos últimos dias aí. A movimentação epirogenética, orogenética das plaquinhas tectônicas também são processos internos, né? E os terremotos e maremotos, né, os abalos sísmicos, também são internos. Por outro lado, nós temos os processos exógenos, né? Os processos externos, exo, fora. E eles são notáveis, né, pela participação da água, né, um importante agente exógeno, pela participação do vento, né, eólico, né, ação eólica, pela participação da temperatura, principalmente os extremos de calor ou de frio, né, e também a participação dos seres vivos, né,
agentes exógenos também significativos aí, vegetação, os animais, né, que participam também dessa configuração do relevo. Nós vamos dar uma outra palavra que nós já comentamos, mas nós vamos destacar de novo. Eu posso encarar o agente interno como criador, como construtor do relevo, e o agente externo eu posso encarar como modelador, ou, numa linguagem mais crítica, o destruidor do relevo, certo? Um outro item dessa aula são as unidades geomorfológicas, né? E o Brasil, você sabe, nós possuímos lá 3 delas: os planaltos, as planícies e as depressões, né? O importante destacar, né, o planalto ele tem uma formação em termos de altitude irregular, né? Ele pode ser de origem sedimentar cristalina. Sendo sedimentar, é muito fácil você observar a ação da erosão, né, sobre a área planáltica. E sendo cristalina, nós temos os tectônicos e os planaltos vulcânicos. Interessante, cai muito nos vestibulares. O Brasil tem um planalto vulcânico, que é o meridional, né? Certo? Que é de origem vulcânica, tem lá o basalto, tem lá a terra roxa, né? Importante citar. Nas depressões, eu tenho 2 situações. Eu tenho a depressão absoluta, que é quando o terreno está abaixo do nível do mar, que é o principal exemplo, é o Mar Morto, e temos as depressões relativas, onde o terreno ele está rebaixado, né, em relação, né, vamos fazer a piadinha com o cruzeiro, ele está rebaixado em relação ao entorno, ao Galo, à América, ao Caldense. Estou brincando, Caldense não está na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas, de qualquer forma, é um rebaixamento em relação à vizinhança e com um forte processo erosivo, né? Conforme nós gostamos de citar bastante, o exemplo da depressão sertaneja, ainda mais nessas épocas de tanta live assim, né? Depressão sertaneja no sertão nordestino, certo? E as áreas de planície são áreas onde a sedimentação, a acumulação de sedimentos são muito evidentes, né? Só que tá faltando um aí, véio, das províncias geológicas, né, dos escudos cristalinos, das bacias sedimentares aí, falta quem? Falta os dobramentos modernos, né, que seria uma área geomorfológica mais recente, né, formada ali entre a era mesozoica, né, mas nós vamos ter aí a formação dos doutores Himalaia, Andes, Alpes, exatamente colocada na tabela geológica na era Cenozoica, no período terciário da era Cenozoica, formação de grandes conjuntos montanhosos, né, nos continentes pelo mundo, América, Rochosas e Andes, na África, a cadeia do Atlas, né, no noroeste do continente, na Europa, os Alpes, né, Alpes, Apeninos, Pirineus, Balcãs, né, Cáucaso, né, e na Ásia, né, o principal exemplo aí é o Himalaia, né, o famoso Himalaia, o teto do mundo, né? Então, são elementos que, conjugados, eles traduzem o formato da Terra, o formato da superfície terrestre, né? Criada por fatores internos e modelada por fatores externos. Isso ocorre aqui, ocorre na China, só que é importante frisar novamente: Brasil varonil não tem dobramentos modernos. Brasil é a estrutura geomorfológica mais antiga. O que tem aqui é o quê? Escudos cristalinos e bacias sedimentares, né? Uma observação marcante: escudo cristalino, bacia sedimentar e extensa área litorânea, né? Uma área que vai ser dominada por paisagens geomorfológicas também mais recentes, né? Praia é recente, duna é recente, restinga é recente, que são estruturas sedimentares, né, de trabalho de chuva, de trabalho de vento, né?
Vamos citar aí os Lençóis Maranhenses, magnífico, lindíssimo, destino turístico, para o pós-pandemia, quem sabe, né? Mas espaço de quê? Espaço de ação eólica, ação do vento. Agora, não vamos esquecer das famosas presenças em vestibulares. De quem? Das falésias. Costões litorâneos, geralmente com paredões, só que a falésia ela também pode ser de origem cristalina, de origem sedimentar. Na origem sedimentar, esses costões não chegam a ser tão abruptos, né? Tão íngremes. Nas cristalinas, aí, os paredões são abruptos, são íngremes, como ocorre, por exemplo, no sul do Brasil, né? Ao passo que no Nordeste as falésias têm uma estrutura sedimentar com paredões muito menores em termos de altura e de inclinação, né, do relevo da formação aí. Tá certo? Espero que na aula ao vivo algumas dúvidas surjam. Estaremos aqui para tentar fazer com que você entenda, né? E com isso seguirmos e finalizarmos aí os conteúdos restantes deste material. Um abraço.